está doendo, o luto chegou à sua casa, mas você tem um amigo em quem você pode confiar. Nele a gente pode confiar. Que esse hino console o seu coração e que você se sinta abraçado nessa manhã, independente da dor que você esteja sentindo. Mas nesse amigo nós vamos para a palavra e você vai ver que nesse amigo a gente pode confiar. Nosso tema de hoje é: manter o equilíbrio do espírito te faz vencer. Vamos ao texto bíblico, Josué capítulo 6 e 5 versículos a gente vai ler nessa manhã. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se, gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Manter o equilíbrio do espírito te faz vencer. Oro ao Senhor para que Ele me dê condições essa manhã de ministrar a palavra, porque desde a madrugada é tão forte a presença do Senhor. E depois que a gente escuta a canção, nele a gente pode confiar. As coisas se tornam mais suaves. Aí você vai para o texto bíblico e aí a gente começa com um relato de uma história que você conhece muito bem. Todos somos conhecedores desta história, deste homem chamado Josué. Durante 40 anos, Josué foi um servidor fiel a Moisés. Foi seu auxiliar no deserto, na condução do povo de Deus à terra de Canaã. Agora Moisés morre e Deus escolhe Josué para ser o substituto. A tarefa não era fácil. Era atravessar o Jordão e liderar o povo na conquista da terra prometida. E quando eles passassem o Jordão, a primeira cidade a ser conquistada era exatamente Jericó. Deixa eu lhe dar essa introdução para lhe situar. Jericó estava situada a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém, ao lado ocidental do Rio Jordão, perto de uma região montanhosa que levava às terras de Judá. Também conhecida como a Cidade das Palmeiras, era uma região de solo fértil, propício à agricultura. As águas do Rio Jordão atraíam animais que o faziam de bebedouro. Um ótimo local para fixar habitação, o que fez com que os seus primeiros habitantes buscassem proteção contra a invasão de outros povos. E uma das soluções que eles encontraram como se proteger foi a construção das antigas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó mediam cerca de 10 metros de altura, tinham cerca de 4 metros de largura. Eram 2 grandes muros com um espaço de cerca de 3 metros entre um e outro.
eram tão grandes e imponentes que sustentavam casas construídas em cima deles. E você sabe que a Bíblia diz que em cima desse muro estava a casa de Raabe, a prostituta que acolheu os espias mandados por Josué para conhecer a dimensão da estrutura da cidade que eles iam enfrentar. E a Bíblia diz que em cima dos muros lá estava a casa de Raabe, que serviu de proteção para os espias. Entre Josué e a conquista da promessa que Deus havia feito, o povo, havia um grande obstáculo, uma grande muralha. E eu quero que você entenda nessa manhã que o obstáculo maior não foi a passagem do Jordão. E por que não foi a passagem do Jordão? Porque eles já tinham experiência com a passagem do Mar Vermelho. Josué estava ali 40 anos ao lado de Moisés. Josué viu o que Deus fez quando mandou as pragas para o Egito. Josué viu a saída do povo do Egito. Josué estava lá. Josué estava no Monte Sinai quando Moisés recebe as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Josué estava lá. Josué estava lá quando Deus mandou o maná. Josué estava lá. Estava lá Josué quando a rocha foi ferida e da rocha brotou água. Estava lá. Estava lá Josué também quando da rebelião de Coré, Datã e Abirã, ele viu a terra se abrir e devorar vivo aquele povo rebelde. Ele estava lá também quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei e o povo, ainda com a índole de deserto, ainda com a índole de escravo, ainda vivendo os costumes do Egito, acha que Moisés está tardando em descer. E eles agora decidem, com a bênção de Arão, sumo sacerdote, fazer um bezerro de ouro. Eles estavam lá, Josué estava lá, quando Moisés vê aquela cena e se desestabiliza emocionalmente e rompe as primeiras tábuas da lei. Ele estava lá quando o acampamento foi detido 7 dias, porque Miriam ficou leprosa, porque murmurou contra Moisés. E eu quero frisar isso outra vez, porque murmurou contra a unção que estava sobre Moisés, escolhido de Deus. Ela podia ter murmurado dele como irmão, não tinha nenhum problema. Tinha sim, porque nenhum murmurador tem parte no reino de Deus. A murmuração é fruto da carne. A murmuração atrasa a bênção. A murmuração é resultado de uma vida amargada, onde o Espírito não gera a glória de Deus dentro de você. Bendito é o nome de Jesus. Josué estava lá, passo a passo. Josué estava lá quando os 12 espias foram mandados por Moisés a primeira vez à terra prometida. Josué estava lá quando do retorno, e todos falaram atemorizados que não tinham como possuir a terra, porque era terra de gigantes, porque eram muito ferozes os gigantes, os animais, porque era muito forte a estrutura da entrada, porque tinha um exército muito forte, era cheia de homens valentes. Mas lá estava Josué. Não. E aí Josué teve um companheiro, Caleb. Não, a terra é boa, aleluia. A terra mana leite e mel. Se Deus nos consentir, como a gente diz,
Se Deus decidiu nos abençoar, Ele nos dará essa terra por pura misericórdia. Josué estava lá. Toda essa caminhada, até que chegam nas campinas de Moabe, acampam perto agora da terra. Moisés não pode entrar. Moisés vê a terra, mas Deus diz: você também não entra. Aleluia. Queridos, não se preocupe que a gente ministra hoje e vamos seguir a semana que vem. Mas eu quero dar a palavra profética. Aleluia. Moisés não entrou, mas Moisés era um homem com quem Deus falava cara a cara. Mas Moisés vivia no tempo da lei. Levante as mãos para o céu, porque você é fruto da graça de Deus. Levante as mãos para o céu, que o rigor da lei foi transformado na graça salvadora e perdoadora de Cristo Jesus para as nossas vidas. E no momento de estresse, ao invés de Moisés falar a rocha, que era Cristo que acompanhava eles no deserto, Moisés fere a rocha. E por isso Moisés não entrou. Mas eu quero que você vá comigo a um momento tão emocionante. Ele sobe no monte, Deus lhe diz: venha, Moisés, veja a terra. Veja que eu sou fiel no que prometo. Ânimo, irmão querido. Ânimo, mulher. Ânimo, pastor. Ânimo, pregador. Ânimo, mulher que ora. Ele prometeu: eu vou tirar o povo, mas vou dar uma terra. Moisés, você não entra. Permitam-me. Moisés, você não entra. Louvado seja Deus, mas você vai ver a terra que eu prometi. E que essa geração do deserto, junto com Caleb e Josué, vão entrar na terra da promessa, porque acreditaram, porque deixaram para trás o Egito, e agora eles vão lutar, eles vão entender o que é possuir a sua terra por herança, não serão mais escravos. Louvado seja Deus. E era esse Josué que agora Deus diz a ele: está morto, Moisés, e você tome as rédeas, porque é você que vai entrar com esse povo na terra prometida. Mas diante de Josué existia um grande obstáculo entre Josué e o povo e a terra. Ele via, meu Deus, mas as muralhas eram muito estruturadas, eram muito bem feitas. A cidade já estava dentro atemorizada, porque tinham escutado o que Deus tinha feito com eles no caminho do deserto, com os reis Og e Seom, rei dos amorreus. E aí, como Deus tinha destruído tudo, e a cidade se fortificou. É por isso que no texto bíblico Deus diz a ele: olha, Josué, eu entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes. Manter o equilíbrio do espírito. O que é isso? Manter a fé em Cristo Jesus vai lhe levar a você agir e a conquistar a terra que Deus lhe deu por herança. A primeira estratégia que ele usou foi a confiança.
Você precisa confiar. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa saber que ele disse: olha, Josué, eu estou com você. Eu entreguei na sua mão o rei, a cidade de Jericó, o rei e os seus valentes. O que foi que Deus disse a você, querido, que me escuta nessa manhã? Qual foi a promessa que Deus lhe fez? Que você não está conseguindo ver a bênção, você só está conseguindo ver a altura da muralha, você só está conseguindo ver os inimigos que estão detrás, o rei que está preparado com todo o seu exército para lhe destruir. Mas eu quero que você saiba nessa manhã, nessa primeira estratégia, uma coisa muito importante. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Josué: o inimigo já está derrotado. Eu entreguei a você Jericó, o rei e os inimigos. Josué foi para a batalha confiante na vitória. Vá em frente, meu irmão. Tem vitória para você. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai lhe dar, mas a confiança vai gerar em você o agir, a atitude de seguir e de destruir o inimigo que já está derrotado pelo precioso sangue de Jesus, e a vitória já lhe está garantida. Ei, isto é o que Deus está nos falando hoje. Não estamos lutando contra qualquer inimigo, estamos lutando contra um inimigo derrotado. Ele disse: Pai, tudo está consumado e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele derrotou. Aleluia! Equilibre o seu espírito com o Espírito de Deus e você vai ter força para vencer, e você vai ver as estratégias para quais o Espírito lhe vai levar para você sair vencedor. Embora existisse grandes muralhas para tentar impedir ou intimidar a Josué, ele prosseguiu com a estratégia que Deus tinha dado. Pode haver muralhas que estão impedindo você receber a sua vitória, mas nessa manhã não desista, tenha confiança. Embora a nossa luta seja constante e diária, embora pareça que o pecado e a maldade crescem cada dia, embora pareça que as notícias da pandemia são tão terríveis a cada dia. Hoje eu dizia: Deus vai completar 90 dias de isolamento e as coisas parecem que pioraram no Brasil. Mas eu quero que você acredite numa coisa: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Dê um grito, um brado. Deus está no controle. Os muros podem ser altos, podem ser espessos, podem ser largos, mas Deus continua mandando e lhe dando estratégia, e você vai vencer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha certeza que a batalha já está ganha. Nós não temos por que ficar paralisados diante de um inimigo. Não tema as muralhas que surgem na sua vida. Deus já nos garantiu a vitória antecipadamente. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de você nascer, Ele já tinha garantido a sua vitória. Ele sabe a sua história. Ele sabe que essa muralha ia se levantar diante de você. Ele sabe que os obstáculos iam passar diante de você. Mas Ele lhe preparou para essa época. Por quê? Porque o seu espírito está alinhado com o Espírito de Deus. O seu espírito está em equilíbrio com Deus. E você vai ter força
para vencer cada obstáculo. E a gente vai orar com você nessa manhã e vamos continuar a partir de segunda-feira, passo por passo das estratégias que Josué usou para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mas eu quero orar com você nessa manhã, dizendo uma coisa a você: o inimigo já está derrotado. Acredite que Deus entregou a cidade, o rei e os seus inimigos. Deus, embora você veja as grandes muralhas tentando impedir a sua vitória, mas ela é sua pelo sangue de Jesus. No mundo você tem aflição, mas ele venceu, e se ele venceu, ele está com você. Acredite que essa batalha está ganha. Não espere, não permita que o inimigo lhe paralise, lhe deixe inerte, para que você não possa lutar, reagir e vencer, porque a Bíblia vai dizer a você: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Josué passou o Mar Vermelho e passou o Jordão com o povo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Isaías já escreveu isso 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías 43:2. Não tenha medo. Aonde você estiver, a dor que você está passando, Ele vai estar com você. Ele lhe dará força. Não desista, confie. Quem confia, descansa. E quem descansa, tem repouso nos braços de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo nessa manhã. A tua presença é o melhor. O teu cuidado, a tua fidelidade nas nossas vidas. Meu Deus, a tua presença. As muralhas são tão grandes, os desafios, mas essa manhã nós vamos sair daqui crendo, sabendo que o nosso inimigo já foi derrotado. A promessa para Josué era: eu te dei a cidade, eu te dei o rei e os seus inimigos. Não importa as muralhas, o que importa é a presença de Deus na sua vida, gerando em você o equilíbrio com o coração de Deus, e você vai ter força para vencer no nome de Jesus. Amém.